Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso evento de hoje. Eu vou esperar uns minutinhos para que vocês possam ir entrando. Enquanto isso, eu gostaria de falar um pouco sobre o evento. O nosso webinar de hoje ele é realizado pela Oligobasics em parceria com a 333 Brasil. E hoje a gente vai discutir um tema muito importante que é gestão intestinal, estratégias com foco e desempenho em saúde. Meu nome é Roberta Leite, eu sou médica veterinária, gerente na 333 Brasil, e eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados e moderadores de hoje. Então, primeiramente, gostaria de dar boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, professor e pesquisador Vinícius Cantarelli, da Universidade Federal de Lavras. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Roberta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vinícius. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer Também gostaria de... Obrigada. Gostaria também, pessoal, de agradecer a presença, e dar as boas-vindas à Luciana Diniz. A Luciana, que é médica veterinária e gerente nacional de suínos na Oligobasics. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Roberta. Obrigada pela presença. E também gostaria de dar boas-vindas ao João Torrente. O João é diretor técnico na Oligobasics e hoje fala diretamente dos Estados Unidos com a gente. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Roberta. Obrigado Perfeito. a todos por estarem aqui. Que bom, que bom. Então, todo mundo já está entrando, é um prazer para a 333 estar em parceria com a Oligobasics hoje nesse evento. Teremos hoje, para esse evento em específico, temos um público muito grande, inscritos da Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Bolívia, Peru, Portugal, Equador e Colômbia. Então, é muito importante, a gente poder disseminar tanta informação assim com tantos profissionais de diferentes países. Então, para começar o nosso evento, pessoal, a Luciana Diniz, ela vai falar um pouquinho sobre a empresa, sobre a Oligobasics, e dar as boas-vindas de uma forma oficial, e depois já partimos para o nosso convidado de hoje, professor Vinícius Cantarelli. Lu, já estamos vendo sua tela, tá? Ok, obrigada. Boa noite, Roberta, professor Vinícius, João. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar Suinocultura Oligobasics, que organizamos com muito carinho para vocês. Com esse novo momento, nada melhor que trazermos mais conhecimentos e informações por meio de plataformas digitais. Farei uma breve apresentação institucional e, na sequência, o professor Vinícius Cantarelli comandará a sua apresentação. Perfeito. A Oligobasics é uma multinacional brasileira que foi fundada em 1999 em Castro, na região do Paraná. No ano de 2005, a matriz foi transferida para a cidade de Cascavel, por ser uma região estratégica de alta concentração agropecuária e com uma melhor estrutura logística. Ao longo desses 21 anos de atuação no mercado nacional e internacional, a Oligo consolidou-se com sua expertise em produção de aditivos naturais e não antibióticos, tendo como seus pilares inovação, tecnologia, segurança e lucratividade. O portfólio da empresa conta com duas plataformas, os óleos funcionais e os ácidos orgânicos, sendo eles os óleos funcionais, o Essential, Integrity e o Oligopig, e os ácidos orgânicos, o Oligoácide, em 3 apresentações, líquida, concentrado e premix. Visamos maximizar a segurança alimentar, contando com matérias-primas de alto padrão e rigoroso controle de qualidade durante todo o nosso processo de produção, através de laboratórios próprios e terceirizados. Para assegurar todos esses processos internos e externos, a Oligo ela tem as mais exigentes certificações. Alguma delas é a certificação de nível 3 da Sindicação Internacional, o FAMI-QS, os quais nos deixa apto para atender os mercados mais exigentes do mundo, e o IBD, que nos certifica como uma empresa de produto orgânico. Uma das conquistas importantes é que somos a primeira empresa brasileira a conquistar o registro na maior rigorosa agência norte-americana, o FDA, que nos permite atuar nos Estados Unidos, onde temos uma filial de produção em atividade. Atuamos em 4 continentes, 24 países, entre eles Espanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, África do Sul, México, dentre outros países. Estamos em crescente expansão e buscamos soluções baseadas pela ciência
Para essa finalidade, a gente conta com parcerias com renomadas universidades e centros de pesquisas. Estamos sempre prezando pelos animais e cuidando das pessoas. Estamos muito felizes de realizar esse webinar e agradecemos a presença de todos que aqui estão. Nossa equipe técnica e comercial sempre estará à disposição. Agora vou dar a palavra ao professor Vinícius Cantarelli. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Excelente. Muito bom. Vinícius, então, continuando, né? Podemos iniciar a sua palestra. Eu só queria explicar um pouquinho a dinâmica de hoje. Pessoal, o professor Vinícius vai falar sobre gestão intestinal, desempenho e estratégias, né? Para a gente melhorar esse quesito. E depois da apresentação dele, voltaremos eu, João e Luciana para fazermos uma mesa redonda, responder as perguntas de vocês. E uma coisa muito interessante, vão ter sorteios incríveis depois das perguntas que vamos responder do público, né? Então, vocês podem enviar as perguntas aqui, que a gente vai selecionar as mais pertinentes e fazer tanto para o time técnico quanto para o Vinícius. Então, fiquem aqui com a gente até o final, tá? Vinícius, passa a palavra para você. Boa palestra. Já estamos vendo sua tela. Obrigado, Beto. Obrigado a todos. Boa noite. Agradeço ao convite da 333 e da Oligo Basics. Vou só fazer uma breve apresentação aqui. Na verdade, só fazer meu marketing aqui um pouquinho, né? Sou professor e pesquisador da UFLA, orientador do Núcleo de Estudo em Suinocultura, líder da linha de pesquisa de saúde intestinal, que é o ASE. Sócio fundador da Animal Nutri, a mais recente empresa criada em sílico, também sou sócio fundador. Bem, o desafio de hoje, então, é falar sobre gestão intestinal, com foco em estratégias para melhoria de desempenho e saúde. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, assim, acho que, como de costume, minhas apresentações são um pouco dinâmicas, para a gente ter subsídio para uma discussão. Acho que o mais interessante é a discussão, né? E nós vamos ter aí Luciano e João para poder colaborar também, para deixar bem rica aí essas discussões, que é um tema bastante interessante que nós precisamos de entender cada vez mais, porque ele é bastante complexo também. Bem, e por isso o tópico é bastante desafiador, né? Falar de desempenho de saúde passando pela gestão intestinal é bastante desafiador. E quando a gente fala em gestão, né, e aí incluindo aí a gestão intestinal, mas de modo geral, quando a gente pensa em gestão, a gente pensa em diagnóstico, né? A gente pensa em metas, objetivos, ferramentas que nós vamos usar, um orçamento para isso. E aí depois é que nós vamos para a estratégia e plano de ação. E depois implementá-la, avaliá-la e controlá-la. Né? Bem, então, tem um processo todo, tratar do tema intestino já não é simples, né? É bastante complexo, e tratar de gestão também é bastante complexo. Né? Então, nós temos que dividir em tópicos para estar bem organizado e realmente a estratégia e o plano possa gerar resultado, tá certo? Bem, eu obviamente não vou falar de todos esses tópicos aqui, né, brifar a minha apresentação de todos esses tópicos, né, mas quando a gente fala de diagnóstico, né, antes de mais nada, né, certamente nós vamos perceber que tem muita oportunidade de melhoria na saúde e no desempenho dos suínos na grande maioria dos sistemas de produção. Isso é fato, isso todos sabem disso. Por mais que exista melhoramento genético constante, ganho genético, melhoria das tecnologias em saúde, em nutrição, nos sistemas de produção, nas condições comerciais, há muitos desafios que nós temos que vencer, e aí é uma grande oportunidade para nós, principalmente quando pensamos em saúde e desempenho. Por isso, os tópicos de hoje é sobre saúde e desempenho, o quanto que elas estão comprometidas, né? Nós precisamos de entender isso, e se estão, qual que é a origem do problema que leva a esse comprometimento. Depois nós vamos passar aí pelo entendimento da fisiologia destes problemas. Depois, por fim, falar um pouco sobre gestão intestinal como oportunidade de ganhos tanto na saúde, tanto no desempenho. Obviamente, esses dois estão conectados, né? Não existe desempenho sem o indivíduo estar saudável. Mas esses são os tópicos que nós vamos abordar. Bem, com relação à saúde e desempenho comprometido e qual a origem do problema, primeira coisa que nós temos que saber, quando a gente fala de saúde e desempenho, nós temos que saber quais são os indicadores que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, como é que você vai gerir
é algo que não tem os indicadores, né? Qualquer gestão de qualquer empresa precisa dos indicadores. Bem, aí nós poderíamos citar vários, né? Vamos nos balizar no consumo de ração diário, mortalidade é um indicador interessante, descartes de animais, a hidratação, GPD, peso, conversão alimentar, diarreia, isso pensando em animais de produção. Se a gente vai para a reprodução, aí vem desmamados por porca por ano, né, quilos por porca por ano produzido, e aí vai, né, tem muitas variáveis. Obviamente, tá, o gestor tem que definir quais são os indicadores que irão balizar o processo de gestão dele dentro das prioridades que ele estipula. Bem, e aí eu queria destacar esses 3 indicadores que eu vou apresentar para vocês de um programa que eu já até tenho abordado em algumas apresentações, que é um programa chamado Leitão de Sucesso, que nós estamos construindo dentro do ASE, que é a nossa linha de pesquisa aqui na UFLA. Tá? Então, deixa eu tentar mostrar para vocês o que é que nós estamos fazendo e por que nós selecionamos esses indicadores, já que nós estamos falando de indicadores. Né? Então, do programa Leitão de Sucesso, né, nós selecionamos esses 4 indicadores, mas de onde vêm esses 4 indicadores e por que nós selecionamos eles? Primeiro, antes de mais nada, né, para a gente pensar no sucesso de um leitão, a gente precisaria primeiro de construir uma linha, tá, para dentro de uma linha de pesquisa, né, um pipeline, vamos dizer assim, um funil que a gente pudesse realmente ter projetos de pesquisa que gerassem resultados, mas que fossem demandados, que viessem de uma demanda, de um problema, de uma dor, tá certo? Bem, então o primeiro ponto que nós selecionamos foi quais são os indicadores principais que levam ou não um leitão a ter sucesso. Tá? Depois nós pensamos nos problemas que afetam o leitão de sucesso, tá? E aí já é um ponto importante para a nossa discussão. Depois contextualizamos bastante essas causas dos problemas, né? Quais são a origem desses problemas. Depois nós pensamos assim, bem, beleza, elencamos os problemas, quais são as análises necessárias para diagnosticar as causas dos problemas, tá? Certo? Depois, aí nós fomos para uma fase de brainstorm, tá? Bem, já conhecemos, já entendemos bem o problema. O que seriam, então, as ideias para solucionar tais problemas? Tá? Depois construímos os projetos, e aí depois, na fase final, que é a que nós estamos passando agora, iniciando agora, é que nós vamos para os testes. Na verdade, nós estamos na construção dos projetos, nós estamos nos pitches dos projetos que nós falamos. Bem, desse funil, o que vão sair? Resultados. Resultados de pesquisas, mas que vieram de uma fundamentação. Ok? E esses resultados, o que a gente acredita? Que aqueles que têm potencial de ser inovação e gerar valor, aí sim nós vamos conseguir realmente aplicar no sistema de produção, na cadeia produtiva, para ter condições de gerarmos, de produzirmos um leitão de sucesso. Tá? Bem, muito bem. E aí, dentro disso, né, o que a gente estava falando antes, só para fazer o link, né, nós escolhemos esses 4 indicadores, né, o consumo de ração, ganho de peso diário, hidratação e diarreia. Óbvio que a gente poderia pensar em outros, mas depois de uma série de discussões, nós pensamos isso daí para um leitão de sucesso. Vinícius, o que é o leitão de sucesso para vocês? É o leitão na saída de creche, do nascimento à saída de creche, ok? Nós estamos construindo um outro programa chamado Programa Suíno de Sucesso, que aí é crescimento, terminação e frigorífico. Bem, quanto aos problemas desse programa Leitão de Sucesso, eu vou passar bem rápido, até porque é só para mais ou menos vocês terem ideia, né? Dentro de cada item desse, dentro de cada indicador, nós discutimos 14, nós selecionamos 14 problemas, tá? Que poderiam ter vários, tá? Por exemplo, quando há consumo de ração, creep feeding, né? Pensamos no problema de que o leitão passa fome, a questão da ingestão do colostro, no GPD alta variabilidade, a questão de ambiência, tanto para a mãe, tanto para o leitão, uniformização de leitegada, o desmame, as oportunidades que nós temos de desmame, os problemas que ocorrem no desmame, de idade, sexo, estresse, enfim. A questão da hidratação, que é um desconhecimento grande da importância da água e da hidratação dos animais, né? O manejo inadequado de água de bebida. E aí, quanto à diarreia, desde vacinação, uso inadequado de antibióticos, desconhecimento da colonização adequada da microbiota do leitão,
qual a causa, a verdadeira causa da doença, porque muitas vezes nós tratamos, não sabemos a causa, né? Então, esses foram os problemas que nós selecionamos. Depois nós contextualizamos esse problema, né? E aí sim, buscar qual que é a origem do problema, que está dentro do tópico hoje que nós selecionamos aqui neste webinar. E aí pensamos, né, quais os principais pontos levantados dentro de consumo de ração, falta de protocolo de manejo de creep feeding, e aí fomos selecionando. Tá? Obviamente eu não vou descrever todos aqui, mas quem tiver interesse depois nós podemos conversar. Né? Então também em hidratação, a questão da diarreia, nós fomos, né, pensar nas origens. Aqui está de forma bastante sucinta, né, mas nós temos todos esses pontos detalhados, até porque nós fomos construindo isso em workshops. Bem, e no final das contas, gente, o que eu quero dizer? Qual que é a origem da maioria desses problemas? Consumo de ração, ganho de peso, diarreia, hidratação, foram os indicadores que nós selecionamos para a construção desse programa Leitão de Sucesso. Passa pelo trato gastrointestinal. Sem dúvida nenhuma, passa necessariamente pelo trato gastrointestinal. Tá? E a origem, nós vamos falar um pouco mais disso, né? Que é a origem da maioria dos problemas. Bem, quando a gente fala de trato gastrointestinal, né, a gente pensa, sim, nos processos de digestão e absorção, tá? Que necessariamente precisam de acontecer com sucesso para que realmente os nutrientes possam promover ganho tecidual, ganho muscular, né? Ganho de produtividade e garantir um desempenho, tá? Bem como é no trato gastrointestinal que existe uma série de outros mecanismos, né? E uma série de outros complexos, entre ele o complexo da microbiota intestinal, né? Entre eles a função de barreira intestinal, que por sua vez, né, quando muito bem, vamos dizer assim, funcionando muito bem, nós temos realmente aqueles nutrientes sendo absorvidos indo para um tecido-alvo, né? E não a extração de nutrientes que iriam para o músculo, que um nutricionista formulou, por exemplo, para promover ganho e melhor desempenho e eficiência alimentar, está indo para um turnover celular, porque está tendo um desgaste por conta de um desafio de um patógeno, por conta de um estresse, de uma disfunção de barreira intestinal. E depois nós fomos para as análises, né, para diagnosticar quais são os problemas, e aí pensamos em várias aqui, eu só printei aqui os slides que a gente tinha, né, quais as análises que eu preciso para diagnosticar consumo, hidratação, né, então, por exemplo, redução de fezes e urina, comportamento de gestão de água, da diarreia, AGVs nas fezes, e aí por diante. Bem, depois nós fomos para os brainstorms, como falei para vocês, né? E agora nós estamos exatamente no pitch de projetos, né? Então, todo mundo está selecionando os projetos para serem selecionados. E aí sim, né, o nosso objetivo é ser a fonte de informações e tecnologias para garantir um leitão de sucesso. Certo? Isso tudo eu abordei para comentar o tanto que é importante, antes de mais nada, a gente ter para a gente tentar entender o diagnóstico do problema e ter os indicadores e ter uma sequência lógica para isso, certo? Bem, mas uma grande pergunta que a gente faz no programa Leitão de Sucesso é por que esses dois leitões são tão diferentes? Qual que é a causa? Quais são as origens desses problemas? O porquê disso daí, certo? E aí, então, vamos para o segundo ponto, né, que é a questão de entender a fisiologia desses problemas. E aí, como eu já venho abordando, tá? A maioria da origem dos problemas passa pelo trato gastrointestinal. E isso daí, né, é uma foto, uma figura, né, com o ápice de uma velocidade, a qual nós podemos ver aqui os enterócitos, microvelocidades, né, a camada de mucina aqui, e aqui algumas bactérias tentando se aderir, não que não possa aderir, né, principalmente as benéficas serão muito bem-vindas. Aqui abaixo nós temos o sistema imune, que nesse caso aqui está em alerta. Né? Bem, então, como nutricionista, vamos imaginar assim, né, quanto melhor estiver funcionando isso, tá, melhor o processo de digestão e absorção, seja de proteína, carboidrato, lipídio ou o que for, tá, para que esses nutrientes possam ir para os tecidos alvos, como eu disse, e garantir melhor desempenho. Tá? Então, focar no desempenho não tem como eu não entender a gestão intestinal, tá certo? Porque qualquer
dano que eu tiver nesse complexo aqui vai comprometer. E ele é complexo, como eu disse, né? O sistema é complexo, nós temos que entender, não existe só os enterócitos aqui, que são as células absortivas, mas existe uma série de outras células que orquestram uma série de outros mecanismos, como por exemplo as células enteroendócrinas, que secretam peptídeos ou neuropeptídeos ou até hormônios, tá? Que irão conectar com o sistema nervoso entérico e não só com o sistema nervoso entérico, o sistema nervoso central. Tá? Existe aqui as placas de Peyer que vão entender quais são os antígenos e apresentar isso para o sistema imune. Tá? Existem as células de Panay que vão produzir bacteriocinas contra as bactérias patogênicas, as células de Goblet que produzem muco e garantem boa imunidade inata, e aí por diante. Né? Então, nós temos que entender isso daí. Mas, Vinícius, o nutricionista, sim, o nutricionista, senão o nutriente que ele formulou não vai para o tecido-alvo, certo? Bem, como eu falei em dano, né? O que nós não queremos é isso, tá certo? De alguma forma, algum ponto levou a isso daqui. O que é isso daqui? É uma disfunção de barreira intestinal, tá? Porque até então, se a gente for olhar para esse cenário aqui, ó, né, como parecido na primeira condição, tá? Eu tenho o espaço entre os enterócitos, ele está garantido, né? Então eu tenho boa permeabilidade. Aqui eu não tenho mais essa boa permeabilidade, né? Eu tenho uma disfunção da barreira intestinal e aquilo que era para garantir no meio externo, no lume intestinal, ele começa a translocar. E essa translocação, seja de um antígeno bacteriano ou nutricional, tá? Que vem na dieta, como uma micotoxina, por exemplo, aquele sistema imune que estava em alerta passa a estar ativado. Certo? E aí, além de comprometer o processo digestivo e absortivo, tá? Eu começo a ter também uma redução, uma mudança no direcionamento do aproveitamento dos nutrientes. Aquele nutriente que ia para o tecido-alvo começa a ir para a mantença, para manter aquele sistema imune ativo. E aí, o que eu tenho? Perda do desempenho e saúde, tá? Porque esse dano pode levar a um comprometimento de saúde, inclusive de um problema, de uma doença respiratória, por exemplo, tá certo? Bem, por que pode levar a uma doença respiratória, por exemplo? Tá? Porque o equilíbrio ou desequilíbrio dessa microbiota ou dessa disfunção de barreira intestinal, tá? Pode levar a um maior processo inflamatório. E a inflamação, como o sistema imune, 70% dele está no trato digestório, tá? O que acontece ali afeta diretamente a saúde sistêmica e que, por sua vez, um processo inflamatório sistêmico vai comprometer também, tá, a toda a mucosa, seja do pulmão, seja do que for. Tá? Então, nós sabemos que a origem de alguns problemas respiratórios está, sim, no trato digestório. Mas vamos lá. Então, como que isso tudo funciona, né? Por exemplo, vamos imaginar que isso daqui, ó, foi acometido, foi provocado por um estresse. Estresse do desmame, por exemplo, né? Bastante conhecido, tá? Bem, então, ok, Vinícius, mas como que isso funciona? Existe uma conexão entre o intestino e o cérebro, porque se houve um estresse, né, se ativou o hipotálamo e aí por diante e tal, teve liberação de fator liberador de corticotropina, é exatamente isso, tá? Então vamos tentar entender um pouco essa conexão. Bem, primeiro existe uma conexão muito forte, acho que a maioria de vocês sabe, entre o cérebro e o intestino, tanto que dizem que o intestino é o segundo cérebro. Esses dias para trás mesmo nós ministramos um webinar comentando um pouco sobre isso, tá? Mas veja só, quando eu tenho algum fator estressor, como por exemplo a questão do desmame, vários fatores estressores acabam desencadeando a um processo que muda o comportamento dos animais e que afetam sim a mucosa intestinal, tá? Como por exemplo o fator liberador de corticotropina. Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, o cortisol, tá certo? E aí, bem, além dele vir aqui e afetar todo o funcionamento do trato digestório, isso é fato, mas também ocorre o inverso, que acontece aqui, por exemplo, como o processo de desbiose, acaba comprometendo também alguns fatores ligados, por exemplo, em humanos é muito claro, a gente vê isso, a ansiedade,
tá? Ou alguns outros fatores ligados ao funcionamento do cérebro que vão afetar, que vão provocar algum tipo de doença, tá certo? Ou levar o indivíduo a maior susceptibilidade. E essa conexão, ela é uma comunicação sistêmica, bem como neural, tá? Por exemplo, via nervo vago. Então, gente, isso é muito importante a gente entender para que a gente construa uma gestão estratégica do intestino com foco em saúde e desempenho. Tá? Porque senão eu penso que a gestão é apenas biosseguridade, tá? E trabalhar uma dieta que atende os requerimentos nutricionais do animal e um pouco palatável. Não, nada disso. Manejo é um dos fatores que mais interfere, tá certo? E aí, nesse sentido, a gente precisa de conhecer as relações. Se o manejo interfere muito, né, como é que o animal está frente a o que a gente chama de ambiente, tá? Mas não é ambiente só a baia que ele está, tá? É todo o ambiente externo. Por exemplo, a dieta é um ambiente, é um fator ambiental, tá certo? Bem, então essa relação que existe entre o animal e o ambiente é o manejo. Tá? Entre o ambiente, o patógeno, a higiene e a sanidade quanto ao que a gente trata o patógeno e o animal. E aí, o que nós estamos querendo? Justamente pensando nisso daqui. O tema de hoje é saúde e desempenho. Então, o que nós não estamos querendo é doença e nem redução do desempenho. Tá? E a grande maioria das causas destes problemas, ou seja, que leva à doença ou diminuição do desempenho, né, passa por essa relação, esse tripé entre animal, ambiente e patógeno. E a gente vai focar um pouco, né, nessa questão do estresse aqui. E aí o estresse, mais uma vez, não é só ambiental, não é só o estresse por calor, por movimentação, por densidade, por espaço de comedor, é também nutricional. Tá? E aí tem muita oportunidade para a gente trabalhar nesse sentido. E aí, falando em estresse, né, eu gosto sempre de exemplificar e apresentar esse gráfico. Aqui, quanto à comparação de um desmame precoce em vermelho, tá? E um desmame tardio, vamos imaginar aqui 18, 19, 20 dias, e aqui 24, 25 dias, tá? Só para exemplificar. Isso daqui, ó, quanto maior esse fluxo de mannitol, mais quer dizer que aquela disfunção, aquela foto que eu mostrei para vocês, tá translocando. Se o mannitol está translocando nesse intestino dessas duas situações, tá? Pode translocar também uma salmonela, uma deoxinivalenol ou qualquer proteína que pode ser alergênica ao leitão, ok? Mas o ponto o que acontece aqui ao desmame, ele persiste por fases subsequentes, tá certo? Então, o estresse do desmame precoce induz a persistência dos distúrbios na função de barreira intestinal. E isso é muito importante. Notem vocês que até na fase de crescimento e terminação, esse lote de animal que foi desmamado precocemente, ele também tem um fluxo de mannitol maior, ele também tem um aumento, eles continuam esse processo, esse distúrbio de translocação. Bem, se existe translocação, existe um processo inflamatório. Obviamente, esses animais aqui, ó, em vermelho, estão mais suscetíveis, por exemplo, a doenças respiratórias ou qualquer outro tipo de desafio. Beleza. Então, entendendo um pouco esse mecanismo, né, da disfunção de barreira intestinal, da conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, né, esses mecanismos, existem vários, obviamente, eu não iria abordar aqui todos, mas para a gente entender, tá, que é muito complexo e que existe uma conexão muito forte, né, entre o estresse, por exemplo, tá, e uma disfunção de barreira intestinal. Beleza, Vinícius. Então, como é que nós podemos, então, trabalhar a gestão intestinal como oportunidade de ganhos em saúde e desempenho? Vamos pensar em oportunidades. Primeiro, olha lá, vamos fazer uma reflexão aqui do que nós falamos até agora. O intestino é o órgão que processa a dieta e aporta nutrientes para o desenvolvimento do suíno, tá? Então, ou seja, não tem como ele desempenhar bem e garantir saúde se o processo de digestão e absorção não ocorre bem, beleza? Ok. Maior barreira de defesa contra patógenos é o intestino. Então, essa função de barreira intestinal ela precisa de ocorrer de forma correta, ela precisa estar
todos os mecanismos funcionando muito bem, qualquer disfunção pode comprometer a saúde do indivíduo, e é o maior órgão imune do suíno, certo? Então, ou seja, como eu falei, tudo que passa por ali, tudo que provoca alguma disfunção, acaba provocando uma disfunção no indivíduo como um todo, de forma integral, tá? De forma sistêmica, ok? Bem, então, ou seja, Vinícius, como nutricionista, temos que nutrir muito bem o quê? Nós temos que nutrir muito bem o trato gastrointestinal, tá? Esse é um termo muito importante e é uma oportunidade de a gente pensar, como assim, Vinícius, nutrir o trato gastrointestinal? Eu tenho que nutrir a microbiota intestinal, eu tenho que nutrir a mucosa intestinal, porque isso tem que estar funcionando muito bem. Porque depois que o nutriente foi absorvido, e se ele não tem uma resposta imune, aí vem nutrir o sistema imune também ativado, esse nutriente vai para o tecido-alvo. E aí sim ele vai ter o crescimento tecidual. Ótimo, aí nós estamos garantindo um bom desempenho. Então, antes da gente pensar na gestão, nós temos que pensar um pouco nesse sentido. Tá? A gestão do trato gastrointestinal é por conta disso. Tá? Não adianta eu formular uma ótima dieta se eu não estou pensando estrategicamente em gerir, tá? Ou nutrir não só de nutrientes, mas de substâncias de nutrientes funcionais, todo esse complexo que garante, que está envolvido de gestão, absorção, sistema imune e outras coisas mais. Bem, para nutrir, nós temos que garantir o consumo. Tá? E aí, assim, eu poderia citar, eu estou falando aqui de função de barreira intestinal, microbiota, mas nós sabemos que, por exemplo, o intestino sente gosto, gente. Então, dependendo da substância que você usa, ele vai processar aquilo ali e vai levar para o sistema nervoso central. Isso é gostoso. Tá? Ou isso come mais, ou consome menos. Tá? Então, todo o controle do apetite, boa parte, passa-se pelo trato gastrointestinal. Grelina, colicistoquinina, neuropeptídeo Y, GLP-1, GLP-2, todo o complexo passa por ali. Então, nós temos que entender bem isso. Aquele nutricionista que está querendo bater na tecla, mas não entender essa fisiologia, não tem como ele gerir bem a questão de consumo, obviamente. Bem, mas vamos lá, vamos pensar em alguns termos. Alguém já ouviu falar em comfortable food? Sim, né? E comfortable feed? Alguém já perguntou, obviamente, né, ninguém vai fazer isso, né? Ou, por exemplo, já fez um user experience com o suíno? O que é user experience? A gente saber qual que é a experiência do usuário, né? Uma startup vai abrir uma empresa lá e falar assim, cara, vou desenvolver um aplicativo disso. Não, mas peraí, deixa eu ver qual que é a experiência do usuário disso daí, deixa eu perguntar para ele. Né? E qual será que é o alimento que o suíno se sente confortável? Porque vou dar um exemplo para vocês. Tá? Quando a gente não está muito bem, o que a gente precisa? A gente precisa se nutrir o sistema imune, como eu falei agora há pouco, nutrir o trato gastrointestinal antes de crescer. Né? Mas vamos pensar no nosso caso. Eu preciso de um alimento que me traga conforto, gente. E muitas vezes aqui a gente quer insistir num alimento que teoricamente é digestivo, tem todos os conceitos que a gente pensa, mas ele não traz conforto. E o que eu quero ver é isso daqui, principalmente pré e pós-desmame, não é só pós-desmame, não. Esses leitões indo com o comedor e se sentindo confortável, a gente entender esse conceito de comfortable feed e não só comfortable food, ok? Outro ponto, healthy feed, alimento saudável. Nós temos que pensar nesses conceitos. Óbvio que tem vários hoje disponíveis para nós, mas vamos pensar estrategicamente nisso. Não tem como a gente construir uma gestão estratégica intestinal se não pensarmos em alimentos saudáveis. Tá? Alimentos seguros. Tá aí o exemplo das micotoxinas, que eu sempre bato nessa tecla. Outro ponto, o manejo. Que eu falo tudo nisso, nesse conceito até meio, né, comfortable feed, e aí eu não tenho espaço de comedor, tá certo? Eu não tenho fluxo de comedor adequado, e aí por outras coisas, né? E às vezes não alimento na hora e do jeito correto. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, por fim, né, a estratégia alimentar. Tá certo? Então, não adianta a gente construir estratégias se não pensar em alguns itens antes. Ok? Dentro disso, o que é que nós estamos fazendo? Tanto na nossa linha de pesquisa no ASE, tanto no Animal Nutri, a gente tem construído alguns programas. Por exemplo, no Animal Nutri, como eu disse, um dos que a gente está construindo é o programa Leitão do Sucesso, pensando muito em manejo e estresse. Manejo e estresse. Obviamente, né, a linha de pesquisa é com saúde intestinal. O que a gente pode melhorar
no manejo para reduzir o estresse, para garantir uma boa funcionalidade do trato digestório, que, por sua vez, irá promover garantia de absorção, digestão, boa saúde para o indivíduo. E na Animal Nutri, a gente tem construído alguns programas com alguns parceiros, né, de nutrição e aditivos. Por exemplo, programas com aditivos que a gente chama de PJ, que é pulso-janela, sem usar antibiótico, ou às vezes de forma mista, mas usando aditivos, tá? Ok, e se a gente for pensar, então, de uma forma estratégica, né, a gente construir esses dois para dentro de uma população que tem diferentes indivíduos, tá, com diferentes potenciais, com diferentes desafios e maturidade, eu tenho que levar um limiar, por exemplo, de uma doença ou de um risco de micotoxina para o nível mais baixo. E aí eu preciso do quê? Associar isso tudo e construir ações integradas e estratégicas. Tá certo? Não é um aditivo que vai resolver o problema, bem como só um manejo que vai resolver o problema. Tá? A gestão ela tem que ser uma gestão integrada e ela passa por tudo isso. Bem, dentro do ASE, aí eu vou citar alguns exemplos, tá? Dentro do ASE, o que nós estamos fazendo? A questão de idade de desmame, nós já conduzimos alguns experimentos, temos trocado experiência com alguns outros colegas que têm conduzido experimentos, né? E nós sabemos a evolução, o mundo inteiro está passando por isso, da idade ao desmame, peso do desmame. A gente, inclusive, está fazendo um trabalho bem legal com relação à idade, e não só a idade, peso ou desmame, mas o desempenho do leitão na primeira semana após o desmame. Isso talvez seja o mais importante, tá? Mas um dos experimentos um dos projetos que nós estamos conduzindo é um projeto teste que eu já comentei algumas vezes também, algumas apresentações, que a gente, ao invés de desmamar com 25 dias, a gente desmama com 23 dias, tá? Tira a fêmea com 23 dias, vai para a gestação, e os leitões ficam até 25 dias, e aí a gente movimenta eles para a creche apenas com 25 dias, ou seja, eles ficam 2 dias na maternidade sem a mãe, ok? Qual que é a oportunidade que nós queremos? Aumentar o consumo de ração após o desmame, pois o estresse provavelmente seja menor. E aí nós já temos os primeiros resultados, tá? Nós fizemos um estudo nos Estados Unidos e um outro aqui no Brasil, estamos indo para um terceiro, tá? Bem, e aí nós fizemos o ganho de peso antes do desmame e após o desmame. Eu gostaria de destacar que após os desmames, os primeiros 4 dias, olha como o tratamento, que é esse aqui, com 23, 25, que é o teste nosso, tá? Os animais ganharam mais peso comparado tanto ao de 21 como ao de 25. Opa, então o negócio está dando certo. Tá? E isso refletiu na primeira semana. Ou seja, essa estratégia é interessante, mas notem vocês que na hora que eu desmamei ele antes de movimentar para a creche, ele também sentiu, tá certo? Então, tanto aqui no estudo tanto no estudo que nós conduzimos nos Estados Unidos, nós enxergamos isso e aí precisamos de buscar mais oportunidade. Então, tá aí, né? Vamos conhecer mais dessas oportunidades para desenvolver protocolos com resultado ainda melhores. Agora nós vamos para um outro estudo, numa granja comercial, que nós vamos fazer lá na Alma, em Patos de Minas, e aí nós vamos avaliar esse mesmo protocolo, mas também vamos avaliar um desmame de 16 dias que os indivíduos ficam num berçário dentro da maternidade, tá? E aí nós vamos avaliar tanto a fase pré, pós-desmame até o final da creche, tá? Que nós estamos enxergando algumas oportunidades aí também. Ok, bem, então essa é uma oportunidade interessante quanto a consumo de ração e ganho de peso. Vamos para outra. Quanto à hidratação e diarreia que a gente selecionou, água, né? Que é essencial e é negligenciado, nós sabemos disso. Agora, olha só que interessante alguns estudos. Esse foi um dos que nós conduzimos. Nós conduzimos uma avaliação de ácido, avaliando ácido orgânico via água, tá? Aqui era o controle negativo sem nada, o controle positivo com níveis crescentes de colistina, eu confundindo colicistoquinina, de colistina, e o AO1 e a AO2 eram doses diferentes de ácido orgânico via água. Muito bem, nós instalamos isso aqui na nossa creche experimental para ter o consumo de água, tá? Por baia, tá? Porque nós precisávamos saber isso daí. Ótimo. Fazíamos a leitura 2 vezes ao dia, o pH medido semanalmente, e aí nos tratamentos com ácido orgânico, realmente o pH era bem menor, tá? Por volta de 3,5 a 3,6, 7. Enquanto os outros tratamentos, o pH neutro, tá? pH de 7.
E nós sabemos que leitões, preferencialmente, tá, buscam a água mais ácida, certo? Bem, vamos lá, vamos ver se isso aconteceu. Aconteceu. Uso de água diário, nós não avaliamos o consumo que era uso, né? Porque tinha um pouco de desperdício do bebedouro, que era tipo nipo. Mas notem vocês que houve um aumento do consumo de água, principalmente aqui até a fase inicial, mas toda a fase nós observamos isso, tá? E, de modo geral, houve um aumento de 57% durante o período de creche. Poxa, interessante isso daí. Lembrando que eu estou com foco em quê? Hidratação e diarreia, certo? Nós sabemos que um dos grandes problemas é hidratação e diarreia. E muitas vezes o animal não está bem, porque nós olhamos para outros fatores, mas não olhamos para a hidratação. Bem, capacidade antioxidante, tá? Para ser um pouco resumido aqui, também encontramos algumas enzimas antioxidantes mais ativas nos tratamentos com ácido orgânico, tá? Então, ele melhorou a capacidade antioxidante no jejum através de maior concentração ou atividade de enzimas antioxidantes. O que mais? Avaliamos o leucograma e observem aqui os monócitos, a maior concentração aos 3 dias, tá? Então, o que sinalizou? Que esse tratamento diminuiu o recrutamento de monócitos até o 3º dia pós-desmame, o que pode indicar menor inflamação intestinal. Opa! Tá? Então, será que foi só o ácido orgânico ou o fato do animal estar mais hidratado? E, além disso, o vício de sucção, pessoal, tá? Que é um comportamento que sinaliza estresse para os indivíduos. E a gente não quer ver isso daí. Então, nós tivemos um vício de sucção até que alto nesse experimento. E notem vocês que o tratamento com ácido orgânico, até na primeira semana, reduziu em 50% o vício de sucção, tá? E na segunda semana, em quase 40%. Muito bem, esse é um estudo que esses dias nós discutimos aqui na universidade, né? Na verdade, nem foi na nossa linha de pesquisa, foi na minha disciplina de fisiologia digestiva, que é o efeito de temperatura e vazão da água durante a estação fria no desempenho do crescimento, digestibilidade e microbioma fecal de leitões. Olha só, pessoal, 2 pontos. Temperatura da água e vazão da água. Olha que interessante quanto ao desempenho. Bem, o ambiente era de mais ou menos 25 graus, tá? Mas as temperaturas da água eram de 13 e 30 graus, e a vazão de 300 ml e 700 ml por minuto. Observem vocês quanto ao ganho de peso diário, que para uma temperatura de água de 13 graus de um fluxo de 700 ml por minuto, o ganho de peso foi comprometido. Não só isso, tá? Mas a eficiência alimentar, a conversão alimentar foi maior, tá certo? Então, olha que importante, época de frio, tá? Você ter uma água mais fria e com um fluxo maior, compromete o desempenho. Coisa simples de resolver dentro da granja. Pelo menos o fluxo, a temperatura talvez nem tanto. Quanto à diarreia, olha só que interessante, 30% de redução, com 30 graus, reduziu em 50% a diarreia e quase 40% o score fecal. Então, ou seja, a temperatura maior proporcionou menos diarreia nos leitões pós-desmame. Mas, Vinícius, o suíno não prefere uma água mais fresca? Sim, né? Comparada a bovino, por exemplo. Só que pensem vocês, até então ele estava amamentando um leite. Leite é frio ou quente? Ou morno? Né? Então nós temos que pensar nisso. E está aqui, ó, esse estudo super bacana, demonstrando isso. E os autores citam o seguinte, né, que para a água fria, né, existe um aumento da excitabilidade do sistema nervoso entérico e da motilidade intestinal causado por ela, pela água fria, tá certo? Muito bem, olha o que refletiu, coeficiente de digestibilidade da proteína bruta, estratégia e energia, tá? Com um aumento de 10% no coeficiente de digestibilidade da proteína para a água morna, tá certo? Então, ou seja, teve menor diarreia, melhor digestibilidade dos alimentos. E olha só uma das explicações também, microbioma intestinal. Está aqui, ó, esses eram as de 30 graus e os de 13 graus. E notem vocês que de 30 graus teve um aumento de bacteroidetes, tá? Que sinaliza bactérias boas, mas principalmente uma redução de proteobactérias, comparada a esses dois aqui, ó, com 13. Tá? E aí, claro que tem muito mais resultados nesse artigo, né? Mas que demonstra claramente, inclusive, mudança no microbioma intestinal. Ok?
Ou seja, tá? Quando a gente fala em microbioma intestinal, a gente pensa não só em diversidade, mas complexidade e resiliência. Tá? E a água, pessoal, não só a qualidade microbiológica, mas a temperatura e fluxo afeta isso daí. Beleza, mas quais as estratégias nutricionais para isso? Tá? Legal. Bem, nós temos vários alternativos, né, pessoal? Dá uma olhada na minha hora aqui. Nós temos vários alternativos que a gente vem trabalhando mais nos últimos anos, então, principalmente por conta da restrição do uso dos antibióticos. Então, temos probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, né? Parede celular de levedura, e que eu particularmente acredito que a gente tem que construir isso, né, como a gente tem feito no Animal Nutri, programas estratégicos, né, porque um aditivo sozinho ele não vai resolver, tá? Mas são excelentes ferramentas ou estratégias para construir uma boa gestão intestinal para garantir saúde e desempenho. E aí, hoje, eu queria conversar um pouco mais sobre óleos funcionais. Né? A gente fala muito sobre óleos essenciais, mas óleos funcionais. Vinícius, e os óleos funcionais? Bem, primeiro, interessante é que ele tem valor energético, sim, mas também tem uma função direta moduladora. O que é essa função direta? Seja antimicrobiana, seja no sistema imune. E é moduladora, ok? Bem, não é volátil, isso é importante. Tá? Porque alguns óleos essenciais nós sabemos que é mais volátil, tá? E aí nós precisamos de garantir essa função desses diferentes aditivos, tá? E muitas vezes, né, a gente passa aí por uma questão de garantia. 100% natural, cada vez mais, né, os consumidores, a cadeia vai pressionar para que a gente produza de forma mais natural. Tá? E ele é inodoro, muito importante para a gente entender a construção desses programas para não comprometer o consumo de ração. E aí, eu trouxe aqui 3 artigos, já estou indo para a fase final, tá? Para demonstrar os efeitos desses óleos funcionais. Tá? E aí eu vou apresentar 2 artigos com frangos e um com suíno. Inclusive os 2 com frangos, feito ali pela equipe da professora Andréia Ribeiro. Vejo outros colegas aqui também, né? Muito interessante, por sinal. E nesse caso eles fizeram um desafio com o Iméria, tá? E olha só que interessante como 7 dias após, tá? O tratamento eram os 3, né? Controle, monenzina e esse óleo funcional, tá? E a monenzina e o óleo funcional já tinha maior excreção aos 7 dias. Poxa, então estava ruim, estava piorando, o que é que estava acontecendo? Estava excretando mais. Mas notem vocês que aos 14 dias era bem menor a excreção. Ou seja, houve como se fosse um shedding, né? Um shedding é uma liberação, tá? E por isso que a gente tem que saber avaliar, porque às vezes você fez algum tratamento, usou alguma estratégia e está aumentando o shedding, você pensa que está ruim, não está. Tá? Você está esvaziando o trato digestório daquilo que não é bom. Muito bem. E o interessante que eles avaliam nesse estudo, né, não só a questão da Iméria, né, do efeito anticoxidiano, mas também, né, qual que é o mecanismo que levou a isso daí. Tá? E um deles é a questão do sistema imune. Tá? E aí, então, o que eles fizeram? Eles avaliaram esses 3 tratamentos em indivíduos não desafiados com Iméria e desafiados. Tá certo? E olha só que interessante. E aí avaliaram a expressão gênica de algumas interleucinas, de alguns marcadores de inflamação. Tá? Primeiro ponto, o que eles encontraram? Que a expressão do interferon gama regula positivamente, estimula a imunidade mediada por células, que foi relatada como crucial na resposta imune contra a Iméria. Olha que interessante. Aqui nos não desafiados, o tratamento com óleo funcional, tá? A expressão do interferon gama era menor, ou seja, não está sendo usada. Quando foi desafiada, ela teve um upregulation. Tá? Opa, interessante isso daí. E aí não só para o interferon gama, mas, por exemplo, uma outra citocina, que é inflamatória, pró-inflamatória, né? Que quando os animais foram desafiados, ela teve um upregulation também. Então, o que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que o mecanismo desse ácido, né, desse óleo, o óleo tem um ácido ricinoleico, atua como uma espécie de uma vacina que modula o sistema imune, deixa o animal mais competente frente a um desafio.
que potencializa o sistema imunológico contra patógenos adicionais, enquanto simultaneamente modulava o patógeno alvo. Olha que interessante, eu vou mostrar um outro artigo que é uma sequência disso daí, que fala um pouco e que descreve um pouco sobre isso. Mas deixa eu só voltar aqui, tá? Nessa outra informação interessante. No tratamento, nos indivíduos que não foram desafiados, vocês podem observar aqui que a expressão das citocinas, e a maioria delas pró-inflamatórias, tá, estavam mais expressas no tratamento com monenzina. Tá? E aí um dos motivos é que, comparado, claro, né, ao ácido, ao óleo funcional, um dos motivos que eles encontraram maior quantidade de lactobacilos, tá, que garantiu eubiose e proporcionou a modulação do sistema imune, que é esse fato aqui, ó, essa modulação. Tá? Ou seja, foi ativado, teve resposta inflamatória quando precisou. Tá? Por outro lado, o tratamento com monenzina pode ter reduzido a diversidade e provocado uma desbiose intestinal. Ok? Bem, esse outro artigo da mesma equipe, e aqui já dá para ver, eles avaliaram salmonella, clostridio, E. coli, estafilococcus, tá? E foi notado uma redução das gram-positivas clostridio e estafilococcus quando adicionou o óleo funcional, certo? Ou seja, ele modula essa microbiota. Legal. Bem, o que mais? Isso reflete na melhoria do desempenho. Certo? Então, veja só, quando os animais, esse UD aqui, ó, não desafiados, para o peso, tá? Quando os animais não estavam sendo desafiados, o tratamento não tinha tanto efeito. Pode ver aqui para todas as variáveis de desempenho. Quando foram desafiados, aí sim, veja que o controle teve um desempenho pior comparado aos dois tratamentos, tá certo? E aí, tanto para ganho de peso, tanto para consumo. E, gente, consumo, o animal está consumindo bem, ele está saudável, né? Até porque citocinas pró-inflamatórias, né, são anorexigênicas e aí reduzem o consumo, frente a um desafio. Bem, por fim, tá, um trabalho também da equipe do Dr. Kim, lá da North Carolina, e aí com suínos, né, e aí eles fizeram diferentes doses, inclusão crescente desse óleo funcional. Tá? E olha só que interessante, aqui nós podemos observar que houve um aumento da digestibilidade da proteína, também da energia, mas vou destacar aqui da proteína. Tá? Próximo a uma tendência de um efeito quadrático aqui. E olha só que interessante, está relacionado com a altura de velocidades. O óleo, de modo geral, aumentou a altura de velocidade. Ó, nós sabemos que tem relação com a altura de velocidades e digestibilidade, a área de absorção. O que mais que eles encontraram? Melhor riqueza da microbiota intestinal, tá certo? Uma diversidade melhor, comparado ao tratamento que não incluiu óleo funcional com aqueles que incluíam. Então, isso é um ponto importante. E isso daí refletiu em quê? Nessa proteína carbonil, que ela é um biomarcador de estresse oxidativo. E ela foi reduzida quando colocou esse óleo funcional, certo? Então, ou seja, uma série de resultados que mostram que é possível a gente gerir, tá, o funcionamento do intestino para melhor absorção, tá, para melhor funcionamento, para uma microbiota mais equilibrada, né, uma eubiose intestinal. Bem, dentro ainda de óleo funcional, né, nós estamos construindo um projeto que é um projeto de óleo funcional e microbioma de animais desafiados com desafiados não, né, mas naturalmente desafiados com Braxpir, tá? Um projeto da linha de pesquisa nossa, com o Animal Nutri, com a Universidade de Saskatchewan e a Oligobasics. E aí a gente vai fazer um trabalho bem legal em condição comercial, né, numa cooperativa no Paraná, e certamente aí nós estamos curiosos, porque nós vamos avaliar a resposta imune, microbioma, e todo esse microbioma nós vamos fazer lá em Saskatchewan por bioinformática, então vão ter informações bem interessantes aí do funcionamento, frente a um patógeno bastante importante. Bem, por fim, pessoal, esse cara aqui já dizia, né, que é o pai da medicina, que todas as doenças começam no intestino. Tá? Então, se começa no intestino, nós temos que gerir ele para evitar a doença. O suíno é o que come, não é só nós podemos falar isso, nós somos o que comemos. Não, o suíno é o que come. E a saúde do suíno entra pela boca, sim. Tá?
Então, ou seja, a saúde intestinal é obrigatória para a conquista da saúde integral, né? A gente tem ouvido esse termo para humanos, né? Mas, mais uma vez, eu venho perguntar para vocês, como eu tenho feito em algumas apresentações. Você já ouviu falar em saúde integral para suínos? Esse é um conceito que a gente tem que ter, porque senão não tem como a gente gerir de uma forma integral, ter estratégias integradas para garantir saúde e desempenho do animal. Então, gerenciar a saúde intestinal é essencial para a garantia de saúde integral e bom desempenho. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para a gente ir para a discussão. Bem, agradecer o meu time, que é o ASE, né, a nossa linha de pesquisa, toda essa equipe aqui que faz a maioria das coisas acontecerem. E é isso aí, muito obrigado a 333, ao Oligobase e a todos vocês. Perfeito, professor Vinícius, muito bom, né? Sempre um prazer te escutar, sempre tão prático, nos explicando de uma forma tão didática. Eu até anotei umas perguntinhas aqui, se sobrar um tempinho para mim, eu mesma vou querer fazer algumas perguntas, tá? Mas enquanto isso, enquanto o pessoal está mandando as perguntas aqui, vamos esperar o João entrar. Só um minutinho. João, tá por aí? Perfeito. Estou. Tá, ótimo, então. Pessoal, só uma coisa para a gente poder ficar alinhado. Quem está usando tablet ou computador, depende, né, do tipo de Windows, tem uma interrogaçãozinha aqui no painel de controle à direita, então vocês podem enviar as perguntas, tá? Que a gente vai direcionar para o professor Vinícius e também para o João. Então, professor, eu vou iniciar com uma pergunta já pré-estabelecida, né, que eu já vinha separado, e minha pergunta, primeiramente, é para o professor Vinícius. Professor, baseado em todo esse contexto, em tudo que o senhor trouxe para a gente, minha pergunta é: quais são as vantagens de usar aditivos à base de óleos funcionais, substituindo os antibióticos, visando promover uma eubiose intestinal, talvez? Ok, obrigado pela pergunta. Eu vou responder da minha parte, depois eu gostaria muito de ouvir o João também pela experiência que ele tem com óleos funcionais. Bem, mas vamos começar a falar pelos antibióticos, tá? Tá. Nós sabemos da importância dos antibióticos na produção animal como um todo, na suinocultura, e vai continuar sendo muito importante, sem dúvida nenhuma, esse é um primeiro ponto. Tá? Mas nós sabemos, e o próprio nome fala, né, antibiótico, né, nós sabemos que existem as desvantagens. Tá? E são dessas desvantagens que tem que ficar bem claro para nós. Uma delas é o processo de desbiose. Tá? Em alguns tratamentos ocorre sim o processo de desbiose. E essa desbiose, e que diminui a diversidade, diminui a complexidade e a resiliência da microbiota intestinal, proporciona ou provoca, desculpa, uma maior susceptibilidade da função de barreira intestinal a patógenos e antígenos, que leva a maior susceptibilidade ao processo inflamatório. E aí, o que nós não queremos é ter um processo inflamatório, ou seja, o sistema imune está sempre sendo ativado, porque aí nós temos uma saúde comprometida e nós temos um desempenho comprometido, tá certo? Então é nesse contexto que entram os alternativos, e aí como a gente viu agora no final, né, os óleos funcionais entram com uma oportunidade aí de uso, porque tem efeito antioxidante, tem efeito antimicrobiano, principalmente para gram-positivos, né? Então eu acredito ser bastante interessante. Agora eu queria ouvir o João. Bom, eu acho que você já mais ou menos respondeu, mas a gente tem uma formação muito veterinária, que é bactéria é ruim, tem que matar. E a gente esquece que temos mais células bacterianas no corpo, e os animais a mesma coisa, que células próprias. Nós somos mais bactéria que eucariota. Então, se matamos as bactérias, estamos nos basicamente suicidando. Então, temos que tentar ser muito específicos nas bactérias que a gente quer controlar, porque se controlamos todas, automaticamente estamos jogando pedras no nosso próprio telhado. Parece, e uma coisa que tem que ser muito mais estudada, mas que os óleos funcionais são muito mais específicos no controle de certas bactérias. Por exemplo, no trabalho que você mostrou, foi claro, por exemplo, que a monenzina tinha um efeito de diminuição da diversidade e do domínio bacteriano em geral, o que não foi visto com os óleos funcionais.
e isso é uma vantagem. Ao mesmo tempo, também os óleos funcionais, por exemplo, têm um efeito controlando o Clostridium ou Enterococcus, mas não tiveram um efeito negativo com as bifidobactérias e lactobacilos. Então, por alguma razão que a gente ainda não entende muito bem, provavelmente é devido ao efeito sobre o sistema imune dos óleos, são muito mais específicos no controle de bactérias patógenas. Isso que a gente quer. A gente quer que seja o próprio, que a gente não quebre a diversidade e o microbioma. Temos que pensar, especialmente na creche, no leitão, é claro, tem uma mudança radical do tipo de microbioma que tem no intestino. Passa de uma dieta líquida, rica em leite, a uma dieta seca, que a quantidade de leite é muito menor, embora a gente coloque leite na ração. Também, passar de uma dieta líquida a sólida, a parte que explicou o professor da água é super importante. E é claro isso aí. Mas, resumindo, a gente o que quer é ter uma especificidade muito forte para evitar só as bactérias que a gente não quer. Não fazer uma política de terra queimada e matar tudo, porque aí, quando deixamos de colocar o antibiótico, os oportunistas entram e voltamos a ter problema. E é uma roda que nunca conseguimos sair desse círculo vicioso. Perfeito. Perfeito. Quer completar mais alguma coisa, professor? Podemos ir para a próxima, não? Tá. Ótimo. Então, para o professor Vinícius, a pergunta da Gisele Ravagnani. Acredito que tenha falado seu nome certo, Gisele. Primeiro, ela parabeniza a excelente palestra. E ela pergunta sobre aquele estudo em específico, Vinícius, que você apresentou, sobre os leitões que foram desmamados com 23 dias, ficaram mais 2 dias na maternidade, e a fêmea foi para a gestação. Ela pergunta, houve impacto nos manejos de limpeza e desinfecção com essa metodologia dos leitões ficarem esses 2 dias a mais? E, pegando carona, eu pergunto também, Vinícius, uma dúvida. Nesse estudo, os leitões, eles ficaram esses 2 dias a mais com mãe de leite mecânica? Como que foi esses 2 dias a mais deles na maternidade? Vamos lá. Bem, obrigado pela pergunta, Gisele, pela tua também, Roberto. Vamos lá. Bem, isso é uma... De onde começou essa ideia, tá? Justamente dessa retirada de mãe de leite. A gente sempre vê, pessoal, tirando um pouco antes a mãe, né? E deixando ali 2, 3, 4, 5 dias. Nós pensamos nesses 23 ou 2 ou 3 dias a mais, tá? Aqui nós fizemos 23, 25, nos Estados Unidos nós fizemos 21 e 24. Mas não, respondendo a Gisele, não tínhamos esse controle. Eles simplesmente tiramos a fêmea e deixamos como estava. O que nós fizemos? O que nós garantimos ali? Água e ração. Qual ração? Pré-inicial 1. Já tá? pré-inicial, entendi. Pré-inicial 1. E aí, já respondendo a tua pergunta, Albert, não tinha mãe de leite, não tinha leite, nada. Primeiro, a gente queria entender essa condição. Agora, nós precisamos de enriquecer isso daí, com as oportunidades que nós temos, entendendo o comportamento do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, a gente quer colocar os play feeders, sim, a gente já leu trabalhos com relação a aumento de consumo de água e dependendo do sexo, tá? Dependendo da cor do bebedouro. Então, tem várias coisas que a gente tem que incluir dentro de um pacote tecnológico. Então, não é 2 ou 3 estudos que nós vamos chegar ao pessoal, esse desmame é interessante. Esse agora que nós vamos conduzir com 16 dias, é que a gente acredita, e ouvindo muito quem trabalha na maternidade, né, o gestor da maternidade, que tirar a fêmea um pouco antes, com 16, 17 dias, pode ser até melhor do que tirar com 22 ou 23. Então, essa é uma oportunidade que a gente quer buscar. De qualquer forma, o que é que nós estamos querendo com isso? Ensinar os leitões a consumir ração antes da movimentação para a creche, não é nem antes do desmame. Tá? Porque é uma das grandes oportunidades. Um dos grandes desafios do desmame, o maior desafio do desmame é o consumo de ração. Tá certo? E a gente quer construir algo que seja fácil, prático, tá? E de baixo investimento, que tenha um alto retorno para o sistema de produção, que não precisa se adaptar muito a isso. Né? E aí, só para complementar por último, diante disso, aí que a gente construindo um bom estratégias de desmame, de protocolo de desmame, aí vão vir as tecnologias nutricionais principalmente, tá certo? Das mais variáveis possíveis.
Ótimo, professor. Então, respondendo à pergunta da Gisele, se houve impacto nos manejos de limpeza e desinfecção com essa metodologia? Não, né? Não houve alteração nenhuma. Tá, Não. perfeito. Ótimo. Então, estamos ansiosos para esses estudos se concretizarem e a gente faz um outro webinar e você traz para a gente, então, as atualidades. Combinado, Vinícius? Vamos sim. Perfeito. Tá. Então, agora, o Paulo Freitas, né? O Paulo, que é um profissional especializado em nutrição também. Primeiro, parabenizando ao Vinícius pela palestra, brilhante como sempre. E ele tem uma dúvida na retirada da mãe e manutenção dos leitões na maternidade. Até quantos dias sem a mãe passaremos a ter um efeito deletério pela diminuição da imunidade lactogênica para o leitão? Principalmente ingestão de IgA para a imunidade mucosal. Ótima pergunta, Paulo. Ô, Paulo, obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Ô, Paulo, antes de ontem, um orientado meu, que eu peço para eles lerem artigo, já me enviar na forma de slides já, com slides prontos. E um deles enviou um trabalho bem interessante agora de 2020 e que trouxe mais um insight para nós nesse sentido. A gente já sabe que não é só colostro que tem uma concentração significativa das imunoglobulinas de modo geral, né? Mas até o terceiro dia, vale muito a pena trabalhar manejo de mamada. A gente para aos 24 dias, ou até antes disso. Foca no manejo só de colostro. Mas me parece uma grande oportunidade trabalhar o manejo de mamada até o terceiro dia, tá certo? Porque ainda tem altas concentrações de imunoglobulina. É um insight. Bem, e aí quantos dias, né, a gente tem essa perda? A gente tem que avaliar essa questão do leite, da composição do leite, do quão rico é o leite, não só do ponto de vista nutricional, mas de nutrientes funcionais, tá? Mas também o comportamento do animal. Nós não sabemos o porquê, tá? E aí a gente quer testar, mas parece que tirar mais tardiamente, por exemplo, você tirar a fêmea faltando 2, 3 dias para a movimentação na creche, parece ser pior do que você tirar a fêmea antes. Parece que os animais acabam sofrendo mais. Tá? Provavelmente tem uma questão de apego. E a gente tem conversado isso muito dentro da linha de pesquisa, a questão do comportamento animal, a gente entender o que esse indivíduo está passando, tá certo? E muitas vezes fazendo uma relação com o humano, né? Com o humano. A gente sabe que esse estresse que ele sofre ali, nesse desmame, né? É como se colocar um menino na creche, né? Aquilo ali pode perpetuar por muito tempo. Então, assim, Paulo, para não estender, a gente vai ter resposta. Nós estamos indo agora daqui 2 semanas, lá na Alma, com a equipe, para a gente cercar de como que nós vamos construir o protocolo, mas em breve nós teremos esse resultado. Tá? Do 23, 25 e de um tratamento com desmame antes, tá certo? Então, obviamente, nós vamos avaliar uma série de marcadores, né, microbioma, função de barreira intestinal e resposta imune, e aí a gente vai entender um pouco mais, juntando maturidade fisiológica com comportamento animal. Perfeito, professor. Ótimo, muito bom. Então, agora a próxima pergunta do Ítalo Ferreira para o João. Então, primeiro, o Ítalo parabeniza a Oligobasics pelo webinar excelente, também a apresentação do professor Vinícius. E a pergunta para o João é a seguinte: devemos nos preocupar com o possível antagonismo quando utilizamos óleos funcionais em conjunto com ácidos orgânicos? Pode haver uma... Na realidade, a gente tem usado eles juntos um monte de vezes. Se alguma coisa tem, seria sinergismo. Não tem absolutamente nenhum problema em usar ácidos orgânicos com óleos funcionais. Isso, e não temos nem a anécdota de alguém que falou que deu problema, ao contrário. Problema? Ótimo. Nem sucesso anecdótico não temos. Uma vez, nem isso. Ótimo. Tá. Posso fazer um complemento aqui, João? Eu acredito, inclusive eu li até o próprio ácido que está contido nesses óleos funcionais, de modo geral,
ele tem esse efeito que alguns óleos essenciais também têm, de desestruturar a membrana da bactéria e facilitar a penetração aí não só do óleo, do ácido orgânico, e aí tendo o efeito sinérgico, que a gente já conhece, bem como de antibióticos, né, que a gente chama de efeito inibitório, que inclusive alguns óleos funcionais podem inclusive diminuir resistência bacteriana. Confirma, eu acho que é isso mesmo, né, João? Tem trabalhos mostrando que tem, vamos colocar, componentes dentro dos óleos funcionais que têm sido mostrados de inibir enzimas, por exemplo, beta-lactamase. Isso existe, por exemplo. Então, na realidade, a única coisa seria que tivesse um efeito, como efeito, são efeitos diferentes de alguma forma, os modos de ação não teria por que um combinar negativamente com o outro. Basicamente seria isso aí. Não, perfeito, ótimo. E, pessoal, muita gente mandando pergunta e perguntando se vai ficar disponível a gravação e essa discussão, essa mesa redonda, sim, né? O webinar todo é gravado e depois a gente vai fazer uma nota da Oligobasics para 363 e disponibilizar a gravação para vocês, tá? E continuando com as perguntas, pergunta agora do Kleber Watanabe, né? Acredito que eu tenha falado certo, Kleber, para o professor Vinícius e também para o João, para os dois, essa pergunta aqui. Os aditivos nutricionais, tanto óleos essenciais, ácidos orgânicos, pré e probióticos, são excelentes estratégias para substituir os promotores de crescimento. Beleza. Porém, usar todos é caro. Então, como buscar a melhor estratégia de sinergismo de uso entre eles? Parabéns pelo evento. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu vou começar aqui, você termina, viu, João? Pode ser? Pode. O que a gente tem feito, e isso aí são alguns projetos com Animal Nutri, em parceria, inclusive nós vamos trabalhar isso com a Oligobase também, pensar primeira coisa, no custo da dieta, né? O custo do programa. Se eu tenho um custo de programa, por exemplo, de pulso de terapêutico com janela, de um antibiótico convencional numa granja, não adianta eu construir um programa de aditivos, seja ele antibiótico free ou seja ele misto, muito mais caro. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto para a construção dessas estratégias, viu, Cleber? E depois é o seguinte, por mais que ele tenha o mesmo desempenho, em algumas condições, dependendo do desafio, até um desempenho um pouco inferior, mas nós já sabemos que tem sistemas de produção que não usam mais antibiótico em feed, tá certo? Então, é uma questão de custo de oportunidade, tá? Então, assim, o que eu tenho a considerar isso do ponto de vista de custo. Tá? A gente sempre pensa assim, eu tenho uma mania, todo aditivo que eu vou avaliar, eu penso qual que é o custo por tonelada tratada. Porque eu me coloco lá na condição do nutricionista ou do sanitarista, que ele vai avaliar isso daí. Porque não adianta a gente ter a melhor estratégia, olha, melhorou o desempenho, qual que é o ROI? Tá? Qual que é o ROI desse programa? Tá certo? Obviamente, só reforçando. Nós temos os sistemas de produção que usam os programas de antibiótico, e aí a gente tem que comparar, né? E existe aqueles que não usam, aí é uma outra situação. Eu acrescentaria um ponto que acho que é importante, é que o custo, na realidade, o que custa uma tiamulina por tonelada tratada? O que custa uma doxiciclina? Não são mais caros que os óleos disfuncionais, número 1. Número 2, se até forem mais caros, aí eu vou fazer um ditado que me falou um amigo meu, que é professor em Barcelona, que falou que a tia dele sempre fala que é muito caro ser pobre, porque você compra uma coisa barata e quebra. Então, com os custos da ração, na realidade, como empresário, eu falaria que para mim não interessa o custo da ração. O que me interessa é o quilo de carne de porco vendida, nem produzida. Quanto me custou o quilo de carne de porco que eu vendi? Que não é infelizmente, uma conta que os nutricionistas não são cobrados. Infelizmente.
Porque muitas coisas falam, não, isso vai crescer o preço da minha ração e eu sou cobrado pelo preço da formulação. Na realidade, não deveriam ser cobrados pelo preço de formulação, sino pelo custo de produção. E isso não é feito. E quanto maior é a empresa, mais compartimentalizada está e menos tem uma visão holística, vamos falar uma palavra que faz uns anos estava muito na moda, da empresa. Mas, e finalmente, o que falou o professor é óbvio. A pergunta não é se vão proibir os antibióticos. A pergunta hoje é quando. Assim de simples. Então, você pode estar esperando, de repente temos sorte, demora 20 anos e estamos todos aposentados, mas de repente, dentro de 1, 2 anos, já proíbem e aí todos correndo para ver o que podemos fazer. Essa é outra. Mas o que eu falaria é que realmente hoje já não é mais caro. O que não dá é para usar tudo, porque isso também tenho visto. Tenho visto pessoal que usa 3 antibióticos e óleos funcionais e óleos essenciais e acidificante e parede de levedura e o que tiver vai lá dentro. E como fala em inglês, até a kitchen sink, até a pia da cozinha vai, se puder. Mas isso também não está certo. Mas se você comparar o custo hoje por tonelada tratada de uma doxiciclinotiamulina com óleo essencial, você de repente vai levar uma surpresa. Posso só complementar? Claro, Vinícius. É muito legal o que o João falou, né? E assim, o tema da palestra é esse, né? Como é que a gente vai fazer a gestão intestinal para construir as melhores estratégias? E aí o nutricionista e o sanitarista, e que em muitos casos, infelizmente, né, não sentam para construir estrategicamente os programas, como é que eles vão fazer se não conhecem os mecanismos? Porque até então, os programas com antibióticos, você não precisava de conhecer muito o mecanismo. Por que agora nós temos que nos debruçar nesses mecanismos de ação, né? Por que de uma hora para outra a microbiota e os seus metabólitos e a conexão que tem com o hospedeiro passou a ser tão importante? Então esse é o grande ponto. Se a gente não conhecer isso daí, a gente não vai construir os melhores programas. E aí vai chegar aquele tanto de oportunidade para você, e aí são tecnologias interessantes, mas você não consegue construir o bom quebra-cabeça para a tua condição, para o teu cenário, né? Então, esse é um desafio muito grande, né? Os nutricionistas e sanitaristas precisam de conversar para construir, ter as melhores peças e construir o melhor quebra-cabeça, o melhor cenário para a condição dele, tá certo? E aí é entender de tudo isso, né? É de microbioma, é de função de barreira intestinal, é de sistema imune, é de consumo, juntar tudo isso. E aí foi o que o João falou, aí não é só custo. Aí é que você vai conseguir ter o melhor retorno sobre o investimento. Claro, perfeito, tá. Já estamos caminhando para o final, né, pessoal? Vou selecionar aqui mais 2 perguntas. Vinícius e João, precisaríamos ficar aqui até 10, 11 horas da noite, porque tem muitas perguntas chegando. Mas tem mais uma aqui da Karina Rocha, para o professor Vinícius, que ela pergunta, mais um quesito nutricional mesmo, sobre o uso de fibras solúveis e insolúveis nas dietas das fêmeas gestantes. Esse ponto quanto à diversidade do microbioma intestinal. Tá? Então, a pergunta dela é, Karina, professor, né? e o uso de fibras? Isso, Karina Rocha, que enviou a pergunta. Karina, esse dava mais um tanto de outros webinars, né? Bem, o assunto fibra hoje, ele é um tópico, um hot topic hoje, né? E tem o porquê de ser. Porque simplesmente descobriram. E estamos tendo muita informação e maior clareza desse complexo todo chamado microbiota e microbioma. Da conexão que tem com o hospedeiro. E a fibra de modo geral, né, é um componente nutricional que pode ou afeta diretamente o equilíbrio dessa microbiota, a produção dos metabólitos ali dela e sua influência com o hospedeiro. Tá certo? Exemplo, a fibra neutraliza aquela proteína que não foi digerida e que pode ser fermentada e produzir metabólitos indesejáveis. Tá certo? De fato, a fibra
pode produzir, pode selecionar bactérias, sim, celulolíticas, e produzir os metabólitos, como a gente sempre, o que mais a gente fala é o ácido butírico, né? Mas tem vários outros, tá certo? Ok. Agora, a relação entre solúvel e insolúvel, é que, de modo geral, a gente precisa de saber, no mínimo, isso, porque tem algumas solúveis e algumas insolúveis, é que aí nós precisamos, para começar a falar de fibra, nós precisamos começar a entender disso primeiro. Porque eles têm mecanismos diferentes, tá? E se comportam diferente no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso. E aí é que nós temos que conhecer disso, os mecanismos disso, para estrategicamente usar. Tá? Então, que fibra que eu vou usar? Solúvel e insolúvel. Qual que é a relação de solúvel e insolúvel? Depende do seu objetivo. É consumo? É saúde intestinal? É, por exemplo, consistência fecal? Tá? É metabolismo? Então, por exemplo, para fêmeas, nós temos trabalhado em parceria com o professor César, que está desenvolvendo uma linha bem legal na relação fibra e o parto. Garantia de uma boa concentração de glicose, não só para a fêmea, mas para o feto. Tá? E a fibra modulando isso, produzindo ácidos graxos voláteis para garantir boa modulação da glicose e insulina. Tá? Em parceria também nós estamos conduzindo recentemente, que também tivemos aumento de produção de colostro e aumento da concentração de proteína, matéria seca e gordura no colostro. Tá? E leite também. Então, ou seja, tem muita coisa aí a ser pensada. Como eu falei, né, a Karina, tem muita. Depois, se você quiser, você pode me acessar aí. Eu coloquei meu WhatsApp no final. Mas eu, particularmente, eu tenho me alimentado de fibra estrategicamente, tá? Fibras funcionais e as solúveis e insolúveis, e eu acredito que não só para fêmea em gestação e lactação, mas para leitões, para animais em crescimento e terminação, nós precisamos de entender isso mais, com esse foco: garantia de saúde intestinal, garantia de saúde integral e melhoria de desempenho. Posso acrescentar um comentário? Claro, João. Tá. O meu doutorado é em ruminantes e, de repente, faríamos todos bem em olhar a fibra em ruminantes. E a fibra, na realidade, é basicamente o que sobra. Então, nem fibra solúvel é insolúvel. Você pode ter uma fibra solúvel que, na realidade, é um problema do caramba. E o efeito mais claro são os polissacarídeos não amiláceos, que em frango, se você não der enzima, dá uma pastosidade lá incrível. Então, temos que pensar que temos que definir muito melhor as partes da fibra e vamos ter que deixar de falar de fibra. Vamos ter que falar dos componentes, das moléculas, dos polímeros, que basicamente o que estamos falando, que tipo de polímeros temos e quais são os metabólitos da fermentação desses polímeros e as taxas de degradação e de fermentação desses polímeros. Falar de fibra simplesmente não significa nada, porque fibra pode ser completamente como um plástico que entra e sai e não faz nada, ou pode chegar onde tem 4 bactérias e fazer uma explosão de crescimento bacteriano que aumenta subitamente a pressão osmótica dentro do intestino e provoca uma diarreia incrível. Então, eu acho que o futuro não é nem falar de fibra, sino falar dos tipos de polímeros, que é realmente o que é a fibra, e que produzem. Só isso aí. Complementar rapidinho, né, que o João falou e que é verdade. Você pega alguns experimentos e fala assim, usou o DDGS como fibra solúvel e usou uma outra lignocellulose como fibra insolúvel. Aí os caras colocam DDGS para leitão, diminui diversidade, provoca uma diarreia, e eles falam, fibra solúvel não é bom. Não, é a forma que você está usando e de qual ingrediente você selecionou. Tá? Então, realmente, isso é verdade. Nós nos deparamos com uma condição dessa recentemente. Ótimo, professor. Tá, então, vamos para a última pergunta da Karina Rocha, uma pergunta também para os dois convidados, né, para o Vinícius e também para o João, sobre a dieta. Tá, então, quando a gente fala de dietas exclusivamente vegetais, frente a dietas com farinhas de origem animal, como relacionar a qualidade do epitélio? Quer começar agora, João?
Isso é pergunta armadilha que falaríamos. Armadilha. Ó, eu vou falar. Se as farinhas de origem animal, ou vamos fazer um pouco mais, se os produtos de origem animal forem de boa qualidade e usados da forma certa, são os ingredientes, eu falaria, excelentes. É como tudo. Você não pode. O problema de muitas farinhas de origem animal é que, na realidade, como é um subproduto, apodreceu antes até de fazer o cozimento. E até se não tem, vamos colocar assim, não está cheia de salmonela ou clostridio, de repente está cheio de aminas biogênicas. Então, o problema é a qualidade da matéria-prima. Os produtos de origem animal, na realidade, são excelentes. Tem o plasma mesmo usado em dietas de leitores é um produto excelente, com resultados excelentes. Ou outros produtos de origem animal que são de grande qualidade para substituir o plasma, seria a mesma coisa. Então, eu acho que também, de novo, não podemos olhar os produtos de origem animal como um só produto e uma só resposta. Não, tem que olhar a qualidade e como vai ser usado e para que vai ser usado. Basicamente, responderia isso aí. Perfeito. Legal. E aí eu incluiria, assim, dentro dessa pergunta, né, o conceito de feed safety, né, que foi o que o João falou. Tanto para o vegetal, tanto para o animal, a primeira coisa é o controle de qualidade. O que está chegando na minha cozinha? Né? O que está chegando ali? Porque nós estamos falando, tudo bem, pode vir uma salmonela, ou, por exemplo, uma farinha com altas concentrações de aminas biogênicas, né? Um erro muito grande que eu vejo, erro não, né? Mas um ponto complicado é granulometria. Então a farinha já não é boa, a granulometria é alta, digestibilidade baixa, chega lá no intestino grosso, proteína de alta resistência. Aí você já imagina, você já vem com amina biogênica, mais putrescina, mais cadaverina, o que for. Aí você tem que usar muita fibra para neutralizar isso mesmo. Ou, bem, e aí, gente, eu defendo o seguinte, eu defendo feed safety e uma dieta onívora. Se os dois são bons, uma dieta onívora. Porque vamos lá, e as micotoxinas nos alimentos de origem vegetal? Que para mim, assim, é uma coisa que a gente precisa de entender melhor, não é fácil, tá? Mas também é complicado. Tá? E não só isso, a gente pensa que salmonela vem só ou qualquer outro patógeno vem só de produto de origem animal. Tá? E aí, o João citou o plasma, né, que é bastante conhecido, enfim, né, mas eu sempre gosto de dar o exemplo de farinha de vísceras. Uma boa farinha de vísceras, você imagina o que tem uma víscera de proteína funcional, né? Bacteriocinas e vários. Quem não quer? Eu gostaria de consumir mucosa intestinal, se fosse segura, porque quanta proteína funcional não tem ali. Então, a palavra-chave é feed safety, é segurança alimentar. Perfeito. Ótimo. Então, pessoal, né, vamos para o próximo passo. Quando o assunto é bom, o tempo voa, né? Já tem 1h30 de evento e nem parece, passou assim. Mas que bom. Muitas pessoas elogiando, depois eu vou repassar todos esses elogios para a equipe técnica, para o professor Vinícius também. Nosso chat está cheio de elogios aqui e comentários. Mas, como o nosso tempo é curto, vamos para a próxima etapa, que é um sorteio, né? Muito legal. Eu queria muito ganhar esse brinde, que é uma garrafa térmica personalizada da Oligo Basics. Então, para quem é do Sul, para tomar um chimarrão, tá excelente. Para a gente que é mineiro, um cafezinho também, né, Vinícius? Né, Lu? Então, tá bom para todo mundo aí. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vão ser sorteadas 2 garrafas térmicas, tá? Da Oligo Basics. E como é que ela vai ser feita esse sorteio? O primeiro ganhador vai ser quem escrever aqui no chat para a gente o nome da empresa brasileira que está presente em 24 países e é referência em óleos funcionais. 3, 2, 1. Valendo. Vamos esperar. Quem é o primeiro ganhador? Já tem, nossa senhora, já tem mais de 40 comentários. Espera que a gente tem que voltar aqui. Paulo Freitas. Foi o primeiro, eu vou tirar print, tá? E vou colocar como postagem para não parecer que teve algum combinado aqui. Então, Paulo Freitas, a primeira térmica é sua,
tá? Depois a gente vai entrar em contato para pegar seu endereço e a empresa vai enviar para vocês. A segunda térmica, pessoal, fiquem atentos no chat, teve mais de 50 comentários aqui, então fiquem atentos, que vai ser para a pessoa que escrever aqui no chat o nome do óleo funcional da Oligo Basics, que é consumido no mundo todo. E o Vinícius falou várias vezes, começa com a letra E. Vamos ver. A Ana Carolina Ferreira já mandou, Essential. Perfeito, Ana Carolina. A segunda térmica é sua. Que legal, gente. Muito interessante, muito bom. A gente vai entrar em contato depois. Ah, agora já está todo mundo mandando, mas já teve gente mais rápido aí. Ana Carolina Ferreira foi a primeira que enviou o nome certo do óleo funcional. Perfeito, pessoal. Então, vamos finalizar por aqui. Eu tenho certeza que nós atingimos a nossa missão de levar conhecimento de qualidade a todas as pessoas que nos assistem hoje, né? Eu gostaria de convidar o professor Vinícius, primeiramente, para dar o parecer final. E a gente continua para poder encerrar o evento. Roberto, eu mais uma vez quero agradecer a 333 pelo brilhante trabalho que vem fazendo aí na comunicação e trazendo informação muito boa, né, para a cadeia produtiva, e a Oligobase pelo convite, pela parceria. Perfeito, Vinícius. Muito obrigada. Sempre é um prazer te escutar. Vamos agora, Luciana Diniz. Pessoal, muito obrigada. A Oligo, ela preparou esse evento com muito carinho, trazendo aí o Vinícius, que é nossa referência hoje na suinicultura, e o João também pela participação. Muito obrigado, 333, por fazer esse projeto conosco. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Luciana. É uma parceria incrível. João, por favor, para dar as últimas palavras, encerrar o nosso evento. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, primeiro a 333, por manejar todo o webinar e, sobretudo, ao professor Cantarelli por a exposição que ele fez e depois a todos os assistentes no webinar. Espero que tenha sido, que tenha aprendido alguma coisa e que tenha sido produtivo. Muito obrigado. Com certeza, foi espetacular. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente vai disponibilizar esse webinar, tá? Então, depois vocês entrem na plataforma da 333.com.br, que a gente vai deixar lá disponibilizado e aguardamos vocês no próximo evento. Com certeza, esse não vai ser o primeiro. Vai ser uma série de vários eventos que vem por aí, em parceria 333 Oligo Basics. Obrigada, pessoal. Um abraço. Fico por aqui. Tchau, tchau.